Olá, seres humanos do Brasil, região metropolitana aí, do United States. Eu sou o Daniel, esse aqui é o. Como é teu nome, cara? Eu sou Benjamin Silva. É porque eu me esqueci o nome dele. Nós somos aqui do canal Cristocultura, onde cristianismo e a cultura pop se encontram. E a gente quer começar hoje o nosso canal falando sobre Devoradores de Estrelas, né? Esse filme que está aí fazendo sucesso. Quem diria, né? Em 2026 saiu um filme bom, aparentemente, pelo menos para a maioria das pessoas. Então, ficamos chocados, tão chocados com isso que a gente resolveu começar um canal só para falar desse. Mentira, foi o nosso pontapé inicial hoje, né? Mas é isso aí, a gente quer falar sobre o que é que isso tem a ver com a Bíblia e também o que é que a gente achou desse filme, né? Que a gente gosta de consumir cultura pop, de entender o entretenimento, a cultura e ao mesmo tempo ver o que é que isso pode trazer de relevante para a nossa vida, né, bem? E, e falar assim do filme, o que é que a gente achou, se gostou, se não gostou, se tem palavrão, se não tem palavrão, essas coisas assim. A gente quer deixar tudo bem claro para que você vá pro cinema, né? Tranquilo, sem estar preocupado. Posso levar meu filho? Não sei. Então aqui a gente vai falar sobre o filme e a gente quer debater esse negócio de uma maneira bem legal e talvez tirar alguma coisa é, que o filme possa nos ensinar, né? Em tudo a gente vai tentar espremer o máximo possível. Em alguns filmes vai ser meio mais difícil do que outros. Alguns filmes eu acho que talvez isso não venha nem valer a pena, mas eu acho que Hail Mary vai ser um bom exemplo assim de um filme que dá para tirar algumas lições bem legais. Pois é, para você que não sabe, o Project Hail Mary, né, o nome do filme em português ficou Devorador de Estrelas. O Benny aí, que mora nos Estados Unidos, que tem o seu green card garantido aí, ele só sabe o nome em inglês das coisas, mas não se preocupe que eu vou corrigir ele todas as vezes. O que eu acho que vai ser legal também, né? Porque tu provavelmente vai ser legendado, talvez dublado, mas com uma tradução, né? Então, assim, vai ter uma tradução, uma brasileirada, querendo ou não. E eu vou ter uma versão mais crua, né? Do filme. Então, eu vou ter uma É, perspectiva com certeza, um pouquinho diferente do Daniel. E eu acho que talvez isso ajude. eu não gosto de ver dublado, nada contra os dubladores, mas eu gosto mais de desenho animado dublado, mas filme eu gosto de ver a linguagem original, né? Então, quando é inglês que eu conheço também, então acaba que eu pego também o que ele está falando, mesmo assistindo legendado, né? Mas a gente saca às vezes algumas diferenças. Bom, fala aí, Beni, o que é esse filme? Dá um resumo aí do que é a história sem spoilers aí inicialmente, para o cara que quer saber do que é que se trata e se ele, como crente, né, a gente sempre vai chegar no final do vídeo falando é para crente ou não é, né? No sentido de se tem alguma coisa relevante para o crente, se é uma coisa que talvez você deveria ficar longe, mas de forma mais aprofundada, mas a gente já começa aqui dizendo para você se vale a pena, no nosso ponto de vista, obviamente, né, na nossa opinião, você, como cristão, ter um contato com esse filme, assistir, levar seus filhos, né, esse tipo de coisa. Então, conta aí, bem, o que é que tu Um, um- fez? um resumo, assim, bem básico, assim, que eu também não quero entrar em spoiler nem nada do tipo. Mas o projeto Hail Mary, vários cientistas, né, eles descobrem que o Sol, né, tá morrendo, né? Várias estrelas na galáxia estão desaparecendo. E tem não sei se eu chamo de ser, mas tem alguma coisa que está meio que devorando, né, essas estrelas. Tem um espaço na galáxia lá que isso não está acontecendo. Então eles querem mandar alguns cientistas para esse lugar para poder entender o que é que está acontecendo lá, que não, o Sol lá, né, não está sendo devorado. Temos o personagem principal chamado Grace. Grace, por mais que seja um nome meio feminino, o filme é um É que cara. eu acho que é o sobrenome dele, né? O nome mesmo dele. Acho Até esqueci, deixa eu procurar aqui. que no nome do filme, né, Hail Mary, né, até dá um match bem legal, porque é Ave Maria, né, traduzir Hail Mary é Ave Maria, né, e Ave Maria você tá mandando quem? O Grace, né, que é graça, né, tipo, aquele Ave Maria cheio de graça, né. Pode crer. E é Ryland Grace o nome dele, realmente é o sobrenome dele é Grace. Ele é um cientista, ele é um professor, né, mais preciso, mas com a formação nessa parte mais de ser um cientista. A ideia é mais ou menos essa, ele vai para uma missão que é só de ida. Não tem nada de garantia de volta. Então, a ideia é essa. Ele é um professor que vai para uma galáxia estranha tentar descobrir o porquê essa galáxia está sobrevivendo e outras não.
E assim, eu tô tentando pensar aqui a respeito, né, de forma geral, se esse filme tem alguma contraindicação, né, que a gente sempre quer começar falando o resumo e as contraindicações do filme. Uhum. Mas, sendo bem sincero, não identifiquei nada demais, assim, que pudesse ser contraindicado para um público mais cristão ou que esteja preocupado com as cenas que aparecem, né, no sentido de algo explícito ou de violência extrema, qualquer coisa assim. É um filme muito mais tranquilo nesse sentido, né? O, Não lembro o- de nada demais, assim, a não ser talvez uma outra piada que não vai influenciar muito, né? Que não seja central na trama. eu não acho que em questão de palavreado não tem nada, em questão assim de nudez não tem nada, mas ele pode ter uma mensagem assim, negativa. E eu não vi nada que atacasse a minha fé. Tem, oxe, o que não falta em Hollywood é filme que ataca a minha fé, que vai tipo, o vilão é cristão, ou mostra a fé, né, como algo tolo, né? Então esse filme não, acho que em É, momento que é sempre nenhum. uma versão extremista, ultraconservadora, né? É, Que é destrutiva e esse filme até poderia ir por esse caminho, porque é um filme que tem um verniz relacionado ao meio ambiente, né? Embora ele não explore isso, que eu uhum, acho, depois a gente vai falar sobre o que a gente mexeria, né, talvez, mas uhum. ele não explora essa parte, né, do que vai acontecer, assim, fala muito por cima, mas não explora o que está acontecendo na Terra, né? Mas poderiam tranquilamente ter botado um cara crente dizendo que isso é tudo mentira, né, não existe nada disso e ninguém vai acontecer nada com o planeta, isso é tudo, enfim, xingando a galera, né, e sendo um daqueles ultraconservadores que eles colocam de uma forma assim que o cara é o mais anti-intelectual possível, o mais estereotipado possível, né, mas não foram por esse caminho, né. Ainda bem, porque assim, é aquele negócio, né? Você vai atiçar algo desnecessário, né? Tipo, sem motivo nenhum. Ah, e assim, podiam, né? Então não fizeram, então pelo menos isso. A gente vai dar nota? Não sei, eu me preparei uma nota. Cara, eu sou sincero, eu gostei do filme, eu achei que o filme é bom, mas eu acho que eu fui hypado, tá ligado? Tipo, eu vi várias pessoas dizendo, não, um dos melhores filmes do ano. Aí eu já fui assim, caraca, velho, esse filme aqui deve ser Interestelar pra cima, né? Então, assim, eu fui com uma expectativa muito alta e acabei só gostando. Eu achei que foi bom. Ah, quero falar mais sobre ele, mas eu daria um 7, cara. Um 7 assim, acho que talvez esteja abaixo do que muita gente esteja colocando, mas eu acho que o filme ele tinha uma expectativa, né, de criar uma emoção muito forte em mim, e o fato de eu perceber e não ter gerado essa forte emoção, né, que tem o filme ele cria um laço com o personagem principal muito forte, eu não caí nessa. Enfim, né? O filme, ele literalmente ele cria essa situação para você sentir Uhum. emocionalmente. O filme quer que tu chore umas O filme quer três que eu vezes. chore e eu não chorei. Mas assim, tem filme que eu não choro, que é assim, me segurando assim, mas eu não vou chorar, mas. Tipo assim, os olhos assim, todo aqui. Não, esse aqui eu não chorei porque eu não, tentou, tá ligado? Tentou. E o fato dele ter tentado e eu não ter caído, pra mim perde ponto, tá ligado? Eu não posso dizer o mesmo, porque eu chorei, olhei para o lado, minha mulher estava chorando, acho que as outras pessoas da minha família que estavam lá também deviam estar chorando, pelo que eu conheço. Minha irmã com certeza estava chorando. E, e assim, me pegou, conseguiu me cativar. Tem suas falhas, óbvio, né? Eu acho que não tem um filme que não tenha. É, acho que já a gente entra nisso aí, né? Mas eu acho que eu daria facilmente assim um 8,5. Não é um filme tipo, nossa, excepcional, no sentido de roteiro, a coisa mais espetacular, me surpreendeu de todas as maneiras, mas é um filme que eu achei acima da média, com certeza. Acima de outros filmes, assim, os últimos filmes que eu tenho assistido, alguns, eu vejo, às vezes, só pelo trailer eu já digo, nem vou ver, porque eu vejo que vai ser aquela mesma fórmula de sempre, né? E por mais que seja um filme que cai em fórmulas também, mas conseguiu apresentar uma história simples, singela para mim, que também me surpreendeu, porque é diferente do tom que eu esperava do início do filme e que cativou. Achei honesto,
daria um 8,5 também do ponto de vista visual, achei impressionante. Visualmente, muito Acho que lindo. Tem visualmente, acho cenas que. belíssimas cores, né? Cenas espaciais, assim, mostrando lá o local onde ele chega, o planeta que ele chega perto, né? Coisas desse tipo, que são realmente, assim, até a minha mulher que faz aquarela, né? A Gleice, eu falando, amor, essa cena aí dava para fazer uma aquarela dela, assim, belíssima, aquele planeta verde e vermelho, né? Que ele pula assim, fica a silhueta dele, né? Achei aquela cena incrível. Uma outra cena também, que se você procurar a imagem, com certeza vai ser uma das primeiras, que é toda vermelha, né? Também que Uhum. com o personagem principal no meio muito lindo, enfim, então nesse aspecto também achei fantástico. Visualmente, eu acho que não tem muito o que comentar. Acho que fizeram todo um trabalho muito bem feito. Eu conheço, né, esses diretores, né? Phil Miller. Deixa eu só procurar aqui bem rapidinho, né? Phil Miller uh, e Chris Lord. Cara, esses caras aqui já fizeram muito. Eles fazem muito filme de comédia. Então eu sabia que a pegada desse filme seria algo não tão sério. Uhum. O primeiro filme que eu achei deles foi o Tá Chovendo Hambúrguer, cara. Eles dirigiram Tá Chovendo Hambúrguer. Nossa, eles são. Eu nem pesquisei sobre eles, ó, eu nem esperava. Eu esperava tudo menos que tá chovendo hambúrguer. E Mas, assim, assim, Tá para Chovendo pensar, Hambúrguer é eu um acho filme. épico, bicho. Eu acho Eu amo excelente. esse filme. Eu acho um filme extremamente engraçado e que tem um momento também de emocional bem honesto também, na minha opinião. Ele trabalha muito a relação do No meio filho de com o toda pai, essa, né? essa loucura. O, o- Então, assim, eles fizeram Tá Chovendo Hambúrguer, eles fizeram o Spider-Verse, os dois filmes, né, do Miles Morales como Spider-Man. Fizeram o Lego Movie, o 1 e o 2. Então, tipo assim, eles já trabalharam muito com animação, então foram fazer um filme mais espacial, então eu sabia que não ia ser aquele tom assim super pesado, sei lá, algo meio Christopher Nolan, tá ligado? Não ia ter aquela vibe. Eu sabia que esse é um negócio muito mais light. E eles têm um timing muito bom pra humor, eles têm um timing muito bom pra questão visual, eles são. Enfim, né? Você assiste o Spider-Man, todo Spider-Man, Os filmes do Aranha Verso são espetaculares visualmente. Né? em questão de direção, os caras são loucos, velho. Os caras são muito bons. Então, assim, eu já sabia que ia ser um filme mais light, né? E se você pegar todos esses filmes, eles têm algo em comum em todos eles, que é eles sabem, eles são especialistas, né, em trabalhar com personagens que são simples e vão fazer algo extraordinário, né? Então, nesse filme, o Ryan Gosling, né, ele é um professor normal de escola e está indo sendo mandado para o espaço, né, fazer uma missão impossível. O Spider-Verse, Miles Morales, no começo do filme, né, até a metade, é um cara simples, né? Ele é um cara que você se identifica muito. Eles são muito bons em criar personagens que a gente se identifica, né? A gente gosta. Flint Lockwood Uhum. era um cientista meio doido, mas assim, tipo assim, ele não era nada espetacular, né? Ele era alguém, era até judiado, né? Ele era até, o pessoal fazia bullying com ele. O Lego Movie também, a ideia do filme Lego Movie é um boneco simples que não é especial e no final do filme, né, ele se torna algo especial, né? Então, assim, todos os filmes dele, eles pegam alguém que para você gostar, para você se identificar e coloca ele numa situação improvável, digamos assim. E, cara, eles fazem isso de uma maneira muito boa. O Ryan Gosling nesse movie, o Ryan Gosling nesse filme, cara, você gosta dele, você gosta demais, ele é muito carismático, ele dá uns gritinhos assim, vez ou outra, que isso aqui, não é porque a situação é tão bizarra, né, para ele, que ele reage de uma maneira comum, né, como talvez eu reagisse ou você reagisse, né. Então, assim, esses diretores, eu tava esperando, né, um filme assim, bom no geral. Agora, eu achei que o timing de piada talvez poderia ter sido um pouquinho melhor. Foi bom, mas não foi tão bom quanto o Tashi Hambúrguer, tá? Tipo, Tashi Vamos Hambúrguer, fazer o seguinte, vamos passar para o review mesmo, que aí a gente pode falar dos momentos específicos, né? Para a gente não ficar nas coisas dizendo nas entrelinhas, né? Que aí fica mais difícil de. Acho que essa altura já deu para sacar a vibe do filme, né? sim, com certeza.
vale a pena assistir, né? Não tem nada que vá, enfim, infringir nossos valores, né? Tipo assim, que vá ser de alguma forma um detrimento, né? Na experiência, então acho que vale a pena assistir e tirar as próprias conclusões, né? E só para fechar essa parte, eu vi que o filme tem classificação indicativa de 14 anos aqui no Brasil, não sei como é que tá aí nos Estados Unidos, mas achei até alto, acho que dá para ser tranquilamente 12 anos. Obviamente não é um filme para criança, né? Pelo assunto, a complexidade, a criança não vai conseguir pegar, mas de questão de limitações éticas, né? Ou do que um adolescente pode ver, não vejo nada, né? Então, fica aí essa informação, caso o seu filho queira ver também, né? É, acho que, acho que menos de 12 anos não vai entender nada. Aí já é uma outra questão, né? Questão mais de entendimento mesmo, né? Intelectual, maturidade para compreender, né? Mas só para soltar logo aqui, que eu acho que a gente conseguiu não falar isso, não sei como, mas tem um ET no filme, né? Essa é a parte que a gente conseguiu. A gente tá discutindo se é de spoiler, não. Tinha no trailer, né? Só que eu assisti o trailer e esqueci que tinha um ET. E aí, assim, o filme começa numa vibe bem mais introspectiva, mais existencial, né? Dele lidando com a solidão no espaço, com aqui spoilers totais, né? Mas com que todas as pessoas que estavam na nave com ele morreram, ele não sabe por quê. Inclusive, eu acho que o filme não explica em nenhum momento, né? Por que elas Isso. morreram. Simplesmente deu algum problema lá e só ele que acordou realmente na hora certa. E ele está muito longe da Terra para conseguir voltar. Então, eu achei que o filme ia ser essa pegada aí, né? Mas, assim, de discutir a necessidade humana, né? Em relação a outras pessoas e tudo mais, que também discute, mas de uma outra forma, né? E aí ele encontra essa nave alienígena, e aí que eu vejo a reviravolta do filme, porque é um filme que é muito menos sobre a missão dele está em segundo plano, e o primeiro plano do filme entra justamente as relações humanas. Só que não humanas, né? Dele com o alienígena que ele conhece, que parece uma rocha, né? Mas com o qual ele consegue se conectar de forma pessoal, criar uma empatia por ele, ver que ele passou pela mesma coisa que ele, né? E um quer ajudar o outro. E para mim, o forte do filme é justamente esse, porque, como eu falei, ele não entra na questão ambiental, ele não discute os impactos na Terra, né? Você não vê praticamente nada, só no final do filme que você vê que a neve, né, que está mais frio, que alguma coisa mudou ali no clima, passou muitos anos, né? Uhum. Não discute o papel da humanidade nisso em relação a. Aliás, até porque não se trata de uma coisa que foi intervenção humana, né? Realmente foi algo que atacou o Sol, que não tem nada a ver com o que a humanidade faz. Mas também não discute como a humanidade vai se comportar daquela forma, não é um filme que trata de questões pós-apocalipse, nem nada disso. E realmente ele foca muito em relacionamentos, mas dentro disso ele trabalha a questão que eu vejo como principal do filme, que é o sacrifício pelo próximo. Só que em duas perspectivas, né? O sacrifício pelo bem maior, pela humanidade como um todo, né? E em segundo, o sacrifício pela pessoa que está na sua frente, pelo outro cara, né? De uma forma mais pessoal do que essa que se trata de um bem maior coletivo. Então, vejo muito de positivo nesse sentido no filme, né? De trabalhar esse conceito através de uma coisa humana que é um relacionamento com um amigo. Dois caras tentando fazer o melhor com o que eles têm, mesmo sem ter a ajuda de mais ninguém que poderia ser até melhor do que eles em algumas coisas. O filme trabalha, acho que os dois personagens, né, passam por esse momento de sacrifício. Nem aqui já falando aqui do história do filme, final do filme e tal e tal. Tem a cena, né, que a pedra, né, meio que se sacrifica, É o aí Rock. é o Rock, né, se sacrifica pelo cara e tem um momento que a missão, né, eles vão lá descobrir, né, o que é que acontece lá naquela galáxia lá, e eles veem que e eu posso estar errado, né? Que eu entendi no filme, né? Se tiver me corrija aí, Daniel, qualquer coisa. Mas ele Vai entende lá lá. que a vida naquela galáxia, naquele planeta, elimina a vida dos devoradores de estrelas, né? Por isso que eles não conseguiam evoluir lá. É isso, né? Só pra garantir. É isso mesmo. Ele chega num único canto que tem os devoradores de estrela, os micro-organismos lá, né? Que estão, Uhum. como é que eu digo, teaming, né? Eles estão
diminuindo a luz do Sol, né? De modo que vai mudar a temperatura de todos os sistemas solares que as estrelas foram infectadas e eles vão acabar se destruindo, não tiver vida. Que Uhum. a maioria das estrelas não vai ter vida perto, né? Mas coincidentemente, ele faz a mesma missão que o alienígena, que o Rock, que é ir atrás do que é que está impedindo eles de se reproduzirem lá. E não é que a vida em si necessariamente impede, mas que especificamente a biologia desse local criou micro-organismos que são predadores desses devoradores de estrelas, né? Então consegue viver num ambiente de equilíbrio ambiental, né? Que eles predam os devoradores não conseguem avançar na destruição da estrela, que vai fazer só com que eles destruam tudo e vão para a próxima, né? Então eles encontram um predador natural ali. Nessa missão, né, de obter algumas coisas desse planeta, né, dessa região que tem, para pegar um pouco da vida, né, da biologia de lá, tem um momento crítico, né, que o Rock tem que salvar Grace. Depois que dá certo, né, depois que ele estabiliza a nave e tudo mais, e eles se separam, né, eu vou lá, eu vou voltar para a Terra, e o Rock vai pro canto dele. Ele é acordado com a notícia que essa biologia também devora a tecnologia do lado do Rock. Então, A tecnologia que forma o material da nave dele. Né? isso. E aí ele tem que fazer um grande sacrifício de ou eu volto para minha terra agora, né? Ou eu vou ajudar o meu amigo, né? E aí tem uma outra decisão assim crítica, né? Então tem muito essa questão de sacrifício de você colocar o próximo acima de você, né? E acho que tem, sei lá, dezenas de momentos na Bíblia em que ela fala, né, cara, o nosso foco não é em si mesmo, né? O mundo prega muito a vida sobre o seu bem-estar, o seu bem-estar primeiro. Obviamente, é bom você ter um pouquinho de entender que a gente tem que estar bem no geral, mas ah, o sacrifício que é ensinado na Bíblia, durante toda a Bíblia, ah, é quando a gente, de fato, não coloca, né, o nosso bem-estar primeiro. Se eu pegar todos os apóstolos, né, acho que nenhum, se algum deles, né, pensasse no bem-estar primeiro, aí eu acho que a gente não conhecia o evangelho hoje. Uhum. E a gente só conhece o evangelho porque eles pensaram, caraca, primeiro, né, as pessoas têm que ouvir a mensagem do evangelho. Se eu vou estar bem, se eu vou morrer ou não, cara, isso aí é com Deus, né? Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é pregar, levar a mensagem do evangelho para quem não conhece. Então, assim, toda essa ideia do sacrifício, né? Acho que é o que eu consigo tirar de melhor nesse filme. Perfeito. E já que tu tocou nesse assunto, né, eu fiquei pensando justamente nisso, né? O que é que eu vejo que a gente consegue conectar mais com a Bíblia nesse filme é exatamente isso, é essa noção de autossacrifício que é muito forte nesses dois níveis. Eu vejo muito paralelo com a vida de Cristo, no sentido de que ele tinha uma missão, né, que é ir para um lugar que ele não precisava ir, mas existe uma diferença fundamental, né? O Grace, ele tem a missão de ir para um lugar que ele não precisa ir para salvar uma grande quantidade de pessoas da destruição, e para isso ele precisa sacrificar a própria vida. Só que ele não queria ir, né? E eu não consigo acusar ele, tipo assim, que cara egoísta, porque eu fico pensando se fosse eu, né? Poxa, eu tenho que literalmente acabar com a minha vida para que a humanidade prossiga, mas eu não vou estar lá para ver isso, né? E com a fé que eu tenho na eternidade, isso é um pouco mais fácil de admitir que beleza, mas existe algo depois, mas o cara que não tem certeza disso, ele vai pensar assim, eu vou acabar com a minha existência para garantir a existência de outros, ele até fala, é melhor eu existir por mais 30, 40 anos e depois eu ser extinto com todo mundo, né? Uhum. Mas no fim ele aprende, né? E ele aprende isso justamente quando ele encontra até o comandante da nave, né? Quando ele conhece, o cara fala para ele, não me lembrei agora. Ele fala assim, como é que tu consegue fazer isso? Ele diz, é porque você precisa ter alguém porque vale a pena se sacrificar, né? Alguém porque vale a pena você morrer, né? E aí ele não tinha ninguém, né? O filme fala que ele não tem nem cachorro, nem mulher, nem nada, né? Então ele não tem nada por quem lutar, né? E aí
quando ele conhece o Rock, ele se sente ainda mais motivado. Primeiro, ele se sente motivado quando ele já tá lá, tipo assim, não vou deixar que essas pessoas tenham morrido em vão, já tô aqui, eu vou fazer o que eu preciso, né? Mas depois, quando ele tem a oportunidade de garantir a segurança dele primeiro, ele pensa aquele amigo que ele conheceu e amou, né? Aquele breve período. Então, isso é uma virada de chave no coração dele, né? E Jesus, ele já vem com essa consciência. Ele diz assim, eu não preciso e eu não vou ser destruído junto com eles, né? Eu posso ficar aqui no meu canto, na eternidade, porque eu que sou o Criador, o Senhor de tudo, eu não preciso fazer nada, né? Eu não vou sofrer as consequências que os humanos vão sofrer, mas eu escolho ir viver, passar por tudo que eles passam, morrer no lugar deles, né? Então é uma entrega ainda maior, né? Porque ele nem mesmo estava ameaçado com o mesmo destino, e ele escolhe se colocar nesse destino no lugar deles, no lugar de nós. E os apóstolos de Cristo, todos os seguidores verdadeiros de Cristo, né? Fazem o mesmo daí diante, que é morrer para que a mensagem seja proclamada, para que vidas sejam transformadas. Isso é uma coisa realmente espetacular que só com muita certeza, né? Estava conversando com a Gleice, a gente teve uma palestra lá na igreja sobre isso para os adolescentes, sobre por que cremos na Bíblia. E uma das coisas que sempre se fala é: você morreria por uma mentira? Você pode até morrer achando que é verdade, né? Mas sabendo que é mentira é muito difícil. Mas eles morreram das piores situações possíveis porque eles criam veementemente que valia a pena. Porque eles viram Cristo ressurreto e eles criam que eles iam ressuscitar da mesma forma. Quem escreveu esse filme também escreveu The Martian, né? E aí você vai ver um pouquinho de The Martian nesse filme também. É o autor do livro. Ah, até mesmo sei lá, se você assistiu The Martian, né, tem várias cenas em que o Matt Damon, né, ele vai construir uma coisa aqui, aí ele pega fio aqui, não sei o que lá, pega a fita adesiva. Então nesse filme também tem muito disso. O Ryan Gosling, opa, tem uma ideia. Então ele vai fazer algumas coisas aqui, ou até falar algumas coisas que não necessariamente eu vou entender, mas para levar o filme para frente. Então tem um pouquinho disso. Algumas pessoas talvez fiquem incomodadas ou não, mas ele tem um ritmo mais rápido, ele não quer explicar tudo para ti, que enfim, aí talvez ele atrasaria narrativamente, então ele realmente quer carregar o filme para frente. Tu tinha falado da questão do pacing, né? Do tempo das piadas, dos acontecimentos. Te incomodou? Assim, ele não é que ele é ruim, as piadas do filme não são ruins. Agora, ele soa muito algo que eu já vi, tá ligado? Ele não tem. Por exemplo, quem assistiu o Robô Selvagem, não sei como é que ficou traduzido em português, mas o É isso mesmo. The Wild Robots tem muito essa piada, esse humor de uma máquina tentando entender o ser humano, né? Uhum. Então, nesse filme, você tem a pedra tentando entender o ser humano, ou como a gente forma as palavras, como é que a gente Sim. pensa, né? Então, esse humor, para mim, ele foi melhor executado no robô, um robô selvagem, né? E ele soa muito parecido, esse humor, né? E boa parte do humor tá no Rock, né? Tá no personagem que a gente conhece no filme. De novo, não é ruim. É ok. Para mim, soa um pouquinho repetido, de novo. Mas, talvez É, mais ele, pelo time, né? ele é basicamente mais uma versão do burro do Shrek, né? Em alguns momentos. Né? Ah, Aquele que eu fica tenho que explicar isso aí, velho. no saco, repetindo a mesma coisa. Porque sempre é uma dinâmica muito comum em muitos filmes, né? Tu tem o cara querendo resolver as coisas e tal, tá de saco cheio, e tem o outro que fica lá enchendo o saco. É o burro do Shrek, fica, já chegamos, já chegamos, já chegamos, tal, né? E aí ele fica, Grace, 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 Grace e tal, enchendo o saco dele. Ei, meu amigo Grace, não sei o que, o tempo todo, né? Foi engraçado. Não é, assim, a coisa mais original do mundo, mas É como se fosse uma criança, né? Ali, praticamente com ele, né? Ele tem meio que ele é um personagem extremamente inteligente, o Rocky, mas em questão emocional é como fosse uma criança. E aí que eu tá, acho que também vai criando essa parte mais emocional, né? Porque você quer que. Você não tá só perdendo um amigo, mas tá perdendo quase como se fosse uma criança, né? Que tá com ele. E uma criança que sacrifica por você, pesa, é, né? você se conecta com ele também por isso, pela inocência, pela Inocência. forma que ele tenta. Vixe, tem uma entrega da Shopee aqui, minha esposa está indo lá. O cara tá aí.
Mas você se conecta com ele pela inocência dele, por ele fazer os bonequinhos, né? Por ele querer agradar, por ele ser aquele que tenta chegar perto, que não tem noção. E de certa forma, aí sem nenhuma conotação negativa nisso, né? Mas lembra também um pouco filmes, por exemplo, que tratam de pessoas com TEA, né? Com espectro autista, no Uhum. sentido de que ele tem uma inteligência imensa para algumas questões intelectuais, né? Então ele é ótimo na matemática, na engenharia, na construção ali, mas ele não tem certas habilidades sociais. E aí eu acredito que isso no caso lá, né, é talvez algo próprio da espécie dele, né? A espécie Uhum. dele consegue ter acesso a algumas coisas e o Grace mesmo fala que tem coisas, eles descobriram várias coisas, ele tem uma nave com coisas que eles mesmos não têm, né, na Terra, consegue fazer um compartimento lá que entra na outra nave e tal, várias coisas desse tipo, mas ao mesmo tempo não compreende alguns conceitos como gravidade, né, que ele fala, como relatividade, então outras coisas que os humanos já descobriram. Aí, óbvio, já não entra na questão do transtorno, né, mas mostra como cada espécie senciente, talvez, né, chegou na mesma coisa por caminhos diferentes, né? Isso. Descobriu certas tecnologias, mas não necessariamente descobriu outras. Então, ao mesmo tempo, a humanidade tem a mesma ignorância para outros assuntos, tanto que ele tem tecnologias que a humanidade não tem, porque ela chegou por outro caminho e não descobriu algumas coisas. Mas é também nesse aspecto, né? Aquele estereótipo do personagem que é ao mesmo tempo inteligente sem noção, né? E não sabe como se portar socialmente. Só que no caso ele é um ET, então realmente ele não sabe porque ele é um extraterrestre. Mas também achei um pouco batido em alguns momentos a personalidade dele. Mas o que mais me incomodou assim dos pontos negativos do filme, que eu não acho tantos assim no sentido de detrimento da experiência, mas eu me esqueci o que eu ia falar. Então, Por exemplo, uma coisa que eu mudaria, certeza. Aquele finalzinho, eu achei exagerado. Ele ser um professor lá no outro planeta, eu achei ele. foi só uma coisa para dizer que ele continua a vocação dele, sendo que ele era professor porque ele estava ferrado na vida, né? Pra Digamos mim, assim. tira aquela cena, pra você ver um cara ensinando pra um bocado de ETzinho no final do filme, meio que me desconecta do filme. É, é, Vou ver se o meu resumo aqui está correto. Esse filme começa com um tom de um Gravidade ou um Ad Astra. Não sei se tu assistiu Ad Astra com o achei Brad a Pitt, que é Astra, achei. mais reflexivo, até um filme que eu acho que vale a pena falar em outro momento. Começa assim, nessa vibe mais existencial, introspectiva, reflexiva, e ele termina como um filme da Marvel. Piadinha de cena pós-crédito do Vingadores, entendeu? Aquela coisa bem, É, bem tosca, né? Então é, ele tem essa mudança aí que foi divertido, achei legal, mas realmente na hora que eu vi eu fiquei, inclusive achei um pouco bizarro, porque todos os ETs eram tipo assim ultra espalhafatosos, né? Tipo, ele falava uma coisa, todos eles estavam pulando assim, sendo que ele já estava lá, sei lá quantos meses ou anos, né? é, Morando lá, porque eles já tinham falado que iam consertar, acho que já estava pelo menos alguns meses, né? Porque eles tinham é. voltado e resolvido os problemas e tudo, para depois ele se estabelecer ali e eles conseguirem ajudar ele a voltar para a Terra, né? Então, tipo assim, não é como se ele tivesse chegado naquele dia e eles falam, nossa, que incrível! Tipo assim, já faz um tempo que ele está lá, todo mundo conhece ele, né? E parece que ele se revelou pela primeira vez ali naquela cena. Fica aquele negócio, você falou, Disney, né? Aquela cena lá dos Vingadores lá eles comendo no McDonald's no final do filme. Fica meio que tira a seriedade, qualquer seriedade que você quer naquela cena, eles tiram. E, e aí o que eu acho que eu mudaria do filme seria só talvez ter um pouquinho menos piada, não no sentido de o personagem em si, o Rocky, ele é uma piada por si só, né? Como ele age, né? Então ali você não precisa tirar, porque é o que quem o personagem é, como ele age, como ele fala. Então ali você não tira. Ali eu acho excelente. Agora tem vez ou outra que o filme ele quer botar uma piada e eu acho que não precisava. É, eu acho que piada bem feita ela flui naturalmente, né? Ela tá na história, ela tá no personagem. Sim. É como o personagem age, você não precisa fazer alguém escorregar para ser engraçado, né? Para um filme que não é animado, eu acho que
fica mais natural. Mas tirando Uhum. isso, eu acho que o filme é excelente. Não esperem o Interestelar, é um filme muito mais sobre relacionamento, que eu acho que é muita gente, talvez isso pegue muita gente de surpresa. Ah, mas basicamente acho que eu finalizei já minha review, acho que eu já falei tudo que tinha que falar, né? Em questão de review. Aproveitando o que tu falou aí, tem um ponto que tu falou que tem a ver com pacing, tem a ver com as piadas, o foco do filme também, que é, assim, tu mencionou que algumas coisas se resolvem muito rápido, né? Isso, por um lado, é positivo para manter o foco do filme no relacionamento e não nas explicações científicas exageradas, mas em alguns momentos eu senti que é igual a cena do final que tu comentou, né? Que me tirou um pouco a suspensão de descrença, né? Então, por exemplo, como o filme até então estava bem sério e bem contido, quando ele encontra o Rock pela primeira vez, como eu disse, começa a mudar um pouco o tom, porque começa a ter mais piadas com mais frequência, né? Mas aí a primeira coisa que ele faz é traduzir a língua do Rock. Eu acho que isso acontece de uma maneira quase instantânea, pelo menos é a sensação que me passa no filme. Que, tipo assim, ele faz alguns saltos quando ele Uhum. começa a fazer as traduções, né? Que ele, sem ser um filólogo, sem ser um estudioso de língua, nem nada a ver com isso, né? Ele muito rapidamente consegue decifrar o idioma dele, e eu entenderia se fosse decifrar para comunicar informações muito específicas, para conseguir dizer sim, não, para falar coisas extremamente básicas, como você se comunicaria, sei lá, com um povo que você encontra no outro continente que você nunca viu, né? E aí você consegue dizer, ó, oh, isso aqui é camisa, isso aqui é oi, tchau, sim, não. Mas ele consegue construir um vocabulário a ponto do Rock falar qualquer coisa e quase tudo está lá registrado de termos científicos, né? E aí é muito engraçado, porque eles estão conversando, ele fala termos científicos extremamente específicos, frases complexas, e está tudo registrado, mas tem palavras que aleatórias simples que não estão, né? Então, eu fiquei assim, como é que não chegou nisso, mas tem coisa muito mais complexa que ele fala e o computador sabe absolutamente tudo, né? E eles conseguem desenvolver algo juntos, conversando de maneira completamente natural, né? Então isso me tirou um pouquinho, foi tipo assim, eita, foi uma solução muito fácil, parece quase de novo, o filme da Marvel, que o cara tem um tradutor pronto aqui, que ele aperta o botão e em qualquer língua alienígena ele traduz e tal, né? O filme tentou explicar, mas não me satisfez muito. É, E a é, outra coisa que eu não gostei muito foi ele começa a criar reviravoltas demais no final. Talvez eu tivesse matado o Rock na primeira situação lá e pronto. Não sei se seria um filme melhor por isso, mas acho que me surpreenderia mais, né? Porque meio que começa a perder um pouco o impacto emocional, porque o Rock fica muito claro e estabelecido também, essa é outra coisa da suspensão de descrença que me tirou, né? Fica muito estabelecido para mim, muito claro no filme, que se eles estiverem em contato com a atmosfera do outro, é uma morte quase instantânea. Ele não sobrevive na atmosfera do outro. E o Rock, ele tá habitando dentro de um pequeno recipiente, um pouco maior que ele. uhum. E aí ele destrói aquele negócio e sai para salvar ele. Aí eu pensei, pronto, ele vai conseguir apertar o botão e morrer. Ou no máximo, puxar ele para algum canto e tal e morre. E aí ele aperta o botão e leva o Grace lá para a maca de emergência. Eu pensei, pronto, ele cai aí, ele vai ficar morto, e o Grace vai acordar, ele vai estar morto. E quando ele acorda, ele vê que ele se arrastou de volta até a bola dele lá, conseguiu entrar, sendo que assim que ele abrisse, instantaneamente a atmosfera dela ia se perder completamente, né? Então, eu não entendi realmente como é que ele sobreviveu ali, porque ele fica lá enquanto o Grace está desacordado, por talvez horas, talvez até outro dia ele acorda, vai lá ver, vê que o Rock está lá desmaiado, e aí eu pensei, bom, agora vai ter só um momento dele sofrendo, né, o luto e tal. E aí, quando eu vi que vai passando os dias e ele vai continuando, aí eu, então ele vai acordar de novo. Eu já sei que ele vai acordar, né? Teve uma hora que eu já sabia que isso ia acontecer, então não foi uma surpresa. É que nem a cena do último Quarteto Fantástico, que o bebê cura a Mulher Invisível, né?
eu achei extremamente óbvio que aquilo ia acontecer. Então, para mim, não foi uma cena emocionante, como algumas pessoas relataram, porque eu sabia que o bebê ia subir em cima dela e curar ela. Então, que eles não iam ter coragem de matar. Mas como esse era um filme, uma história completamente independente, eu pensei, ó, eles vão ter coragem de matar o Rock. Isso vai ser uma cena forte, né? Vai ver que o sacrifício tem consequências. Mas, basicamente, nenhum sacrifício teve nenhuma consequência, né? Acho que essa foi a falha do filme, que foi não lidar com as consequências definitivas do sacrifício. Só quem teve foi os personagens secundários, mas os principais, o Rock se sacrifica pelo Grace e sobrevive e fica sem nenhuma sequela. Sequela, né? Yeah. Depois o Grace manda ele embora, descobre que a nave dele vai ser comida pelos Devoradores de Estrelas. Eu pensei, então agora ou ele vai voltar e nunca mais vai voltar para a Terra, ou então ele vai descobrir que o Rock morreu e que não foi um final tão feliz assim. Algum dos dois vai ser algo mais corajoso, né? E aí ele consegue voltar a salvar o Rock e depois voltar para a Terra, né? Então, tipo assim, tudo se encaixa perfeitamente, né? Eu acho que talvez seria um pouco mais ousado e diferente se alguma dessas coisas desse errado. Ou ele realmente não voltasse nunca mais, ou ele morresse no espaço mesmo, né? Ele fosse salvar o Rock, mas para isso ele tivesse que entrar na atmosfera do Rock e morrer. Ou então ele não conseguisse salvar o Rock, visto que não tinha jeito, né? Mas, enfim. Porque, de certa forma, eu acho que o filme evita lidar com dilemas morais mais profundos. Então, em nenhum momento ele precisa escolher se ele vai salvar ou a Terra ou o planeta do Rock. Ele tem condição de salvar os dois ao mesmo tempo. De salvar a si mesmo ou salvar o Rock, né? Eu acho positiva a mensagem do filme de, cara, ele sabia que talvez não tivesse volta, mas mesmo assim ele escolhe fazer pelo outro, né? Isso foi muito legal. Uhum. Mas no final é como se dissesse assim, tá, mas no final as coisas vão se ajustar e vai dar certo para todo mundo, né? Então, eu acho que seria mais profunda a mensagem se mostrasse que ele ficou feliz em fazer, mesmo sabendo que não, no final não deu certo para ele, né? Ou não deu certo para o outro, e ele viver com aquela noção de, cara, ele se sacrificou por mim e realmente no final ele morreu e eu tenho que honrar esse sacrifício dele, né? Eu acho que isso talvez passasse uma mensagem ainda mais profunda e forte do que o que foi passado, mas mesmo assim me agradou. Tu foi perfeito na fala aí. Concordo demais. Todo esse lance de, não, ele vai morrer. Rock devia ter morrido. Tá registrado aqui. Devia ter morrido. Virado poeira. O Thanos deu o snap lá e virou poeira. Era pra ter acontecido. Tá registrado aqui. Faz o corte, esse é o corte que tu precisa já para dar esse vídeo. Mas Rock devia ter morrido. Mas não sei como é que fala, mas de uma maneira. Acho que o americano tem um termo. They didn't have the balls to, to, É to kill culhões him. que fala que não tiveram culhões para fazer isso. Não tiveram culhões, cara. E eu acho que é meio que quase como uma Disneyficação, né? Disney. É tipo, é filme da Disney hoje em dia. Hoje em dia, se você pegar os filmes de no 90, 80, pô, Cleiton morre Pois é, não enforcado. tiveram coragem de matar a mãe do Bambi, entendeu? Tipo isso. Então, tipo assim, eles foi um filme que nesse sentido foi muito medroso, né? Eles não quiseram traumatizar ninguém, não vão traumatizar ninguém, todo mundo feliz, todo mundo fica bem no final. E assim, pra mim ia ser uma história muito pior se ele não morresse ali, mas morresse depois. Ai, bom, eu Assim, acho quando que ele não morreu naquela cena, eu pensei, quando ele falou, o negócio vai devorar a nave dele. Existe essa possibilidade, mas eu pensei, agora que eu não vou matar ele. Porque não tem sentido ele passar duas tem cenas. tempão desmaiado e o cara lá lamentando e não sei o que, e aí de repente ele volta para aí depois. Tipo, tem algum Todo Mundo em Pânico aí, que tem um filme inteiro de confusão, aí no final o narrador fala assim, e aí, não sei o que, não sei o que, aí passa um ônibus e atropela ele, tá ligado? Ia ser tipo isso, o Rock, tipo, sobrevive tudo, aí no final o ônibus só tá, e, tipo assim, sabe? Tipo, o Rock vai visitar a Terra, aí o Grace fala, gente, tá aqui o primeiro alienígena encontrar pela raça, aí passa um ônibus e pum, Mago Rock instantaneamente. É isso aí, galera. Acabou o filme. Viu? Ia ser tipo isso. Acho que realmente isso ia acontecer. E é por isso que foi essa parte que, pelas convenções dos filmes que a gente conhece, né? Do que a gente já sabe que se costuma apresentar de gerar uma tensão e depois pagar ela, né?
que naquele momento eu imaginei que iria acontecer a outra opção, mas eu pensei que talvez o que acontecesse é que o Grace realmente não voltasse mais para a Terra, né? E, e ou vivesse lá com o Rock ou morresse na tentativa de salvá-lo, que eu acho que seria um final interessante também, de ele realmente escolhendo, porque ele sempre luta com isso, né? De eu tô aqui me sacrificando, mas não por escolha. Uhum. E quem acaba sacrificando por ele é o Rock. E aí ele realmente termina dizendo, pronto, agora é a minha chance de me sacrificar para valer, né? Então, eu, eu Registrado de novo aí, era pro Ryan Gosling também ter morrido. Até morrido com dois. eu digo que o Ryan Gosling ou os dois, né? Mas faltou alguém morrer, faltou morte no filme, né? Mas só para dizer, quando eu comparei com a cena do Quarteto Fantástico, eu falei igual, mas não é igual. A do Quarteto Fantástico eu achei extremamente mais previsível do que a do Rock. A do Rock realmente eu fiquei achando que ele ia morrer até um certo momento. Só depois que foi sendo enrolado, né, que eu percebi que ele não iria morrer. Mas a do Quarteto Fantástico, assim que ela morre, eu já soube que ela iria voltar, né? Mas mesmo assim, talvez teria feito essas alterações, mas isso não tira, acho que, os méritos positivos do filme de construir personagens que a gente se relaciona, né, se identifica, inclusive nesse sentido de, cara, pessoa normal, a maioria não teria coragem de morrer por alguém, né? Uhum, Principalmente alguém desconhecido ou que acabou de conhecer, e tem até um versículo que fala isso, né, que uhum, o amor maior é dar a vida pelo seu irmão. Então, realmente é isso o que acontece, nesse sentido, novamente, Jesus falando aí, né, através desse filme, mesmo não sendo um filme cristão. Bom, a gente falou que ia dizer se é para crente, eu acho que a gente já disse isso no começo, mas eu digo que é para crente sim esse filme, com certeza vale a pena um crente ver, a não ser que você se sinta muito ofendido com o fato de eles acreditarem em evolução no filme ou alguma coisa assim, ou mostrar que a na Terra é idade plana. do universo, sei lá, aí talvez tu ache ruim, mas fora isso, acho que fala sobre sacrifício, fala sobre fé. É, ele até brevemente fala, né? Pergunta se a mulher acredita em Deus. Ela diz assim: é melhor do que nada, né? Mas eu posso dizer que é muito melhor do que nada. Mas se realmente fosse o nada que existisse, eu iria dizer que não é melhor do que nada. É melhor não acreditar em nada e viver a vida sabendo disso, né? Mas crendo sim que existe um Deus e que esse Deus deu o exemplo para nós de fazer o mesmo que o Grace, né? De se entregar por algo maior e de se entregar pelo outro, é que eu me sinto compelido a fazer o mesmo. Por saber que existe um propósito na minha vida e que eu posso fazer isso eu, dando glória a Deus. Então, Ryan Gosling deu glória a Deus, mesmo sem saber. Ryan deu glória a Deus. Mesmo. Cristão, ele não sabe, mas ele é. Viu? Fale com o Chris Pratt, peço para ele ler a Bíblia para você. Mas mas eu também gostei do filme. Filme é excelente. Eu não tô passando aqui para descer. Excelente, nota 7, né? Excelente, nota dó, né? Mas eu achei. Não, assim, de novo, é excelente. Pô, a maioria dos filmes são ruins, são muito ruins, cara. Pegar. A maioria de filmes. A grande maioria são ruins. Então é um filme excelente, foi muito bom. Uma história legal. Pra mim só teve alguns erros aqui de tom. E o final ficou tudo muito perfeitinho, né? Mas tirando isso, você vai ter um bom tempo no. Cara, um bom tempo fica meio esquisito, né? You're gonna have a good time in the movie theater. Mas eu não sei. Vai se divertir. Vai. Você vai se divertir no cinema. Meu Deus, E gente, o cara tá muito americano. você vai ter um bom tempo no cinema. Ah, ah, É isso aí, eu gostei que a gente fez um vídeo próprio para TikTok, né? Fiquei um vídeo uns 40 minutos aqui, então, mas deu uma forcinha aí, você que for assistir, quer dizer, se você tá aqui, você já assistiu, né? Então, é isso aí, gente. Mas boa sorte para nós, né? Que Deus nos abençoe e muito obrigado aí, Benny. Nosso primeiro experimento aqui com o nosso novo canal. E se você gostou, segue aí o Cristo Cultura. Ativa o negócio aí, como é o nome, nem me lembro é mais. o sininho. Ativa o sininho aí do YouTube, se inscreve, dá like no vídeo, faz todas Dá essas coisas o aí. hype, que o hype é novo agora. Hype Ah, é, ouvido. tem um negócio do hype que é para canal pequeno, né? Esse aqui não vai ser pequeno, não. Acho que no primeiro vídeo já vai ficar com mais de 500 mil inscritos, aí não pode mais hypar. Falar que nem Mas o se Ciro no. por um acaso, né, não tiver, você pode fazer isso.
Vai dar bilhão esse canal, não digo logo. Mas Deus abençoe, Cristo da Cultura, um vídeo a cada semana. Se, talvez a gente tenha mais tempo para fazer mais. Show, mas a ideia é mais ou menos um vídeo por semana. E é isso aí. É isso aí. Valeu, Deus Valeu, galera. abençoe. Beijo no Cheiro. coração de vocês. Adeus.